Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no Simões Júnior Motiva, eu sou o Simões Júnior e nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre uma coisa que pode estar acontecendo com você, que pode travar o seu processo, tanto de perca de gordura como de ganho de massa. Assim, esse vídeo ele não é exatamente uma apologia para você comprar suplementação, mas a gente vai falar sobre suplementação nesse vídeo. A gente precisa de várias coisas, vários minerais, várias coisas, magnésio, B12, multivitamínico, várias coisas que a gente precisa que a gente consegue suplementar com a alimentação. O que acontece é o seguinte, quando a gente entra numa dieta mais pobre, mais carente, então eu estou querendo perder peso, a minha dieta começa a se tornar uma dieta controlada. Uma dieta onde eu tenho restrição de certos itens. Por conta disso, eu em algum momento vou começar a ter deficiência de algumas coisas. Eu, por exemplo, chegou um certo momento que quando eu estava fazendo treino de perna, eu comecei a ter cãibras no posterior da coxa. Não era uma coisa que acontecia no começo. Por que isso aconteceu? Isso foi o corpo avisando que o magnésio já foi pro saco, já acabou. Por que isso acontece? Porque a gente não está repondo a mesma quantidade que está gastando. Uma pessoa sedentária, ela vai ter um consumo dessas coisas de uma maneira, e uma pessoa que ela começa a fazer atividade, começa a botar para quebrar no corpo, o corpo tem um gasto diferente dessas coisas. Tanto B12, vitamina D, magnésio, entre outras coisas. E aí o que acontece? Você começa a ficar deficitário. A gente tem um range onde funciona, onde o corpo do ser humano funciona, e é mais ou menos assim. Se eu tiver, vamos pegar o exemplo de um carro aqui, porque é mais fácil para todo mundo visualizar se for o exemplo de um carro. Se eu tiver uma gasolina pobre, muito pobre, o carro ele tem um certo range que ele vai aceitar. Se a gasolina tiver nessa qualidade aqui, o carro vai andar. Ele vai aceitar andar. Se tiver nessa aqui, ele também vai aceitar. Qual que vai ser a diferença? Que quando tiver aqui, o carro vai gastar mais, vai demorar mais tempo para pegar quando você for dar a partida, coisas desse tipo. Trocando isso para o corpo, quando você tiver com as suas capacidades no mínimo, você vai ter um desempenho reduzido. E é aqui que é o problema. Se você tivesse tudo no máximo, você certamente estaria tendo o maior ganho de massa, estaria conseguindo metabolizar melhor as gorduras do corpo, então você começa a ter uma perca maior. E sabe aquele momento que a gente começa a patinar e a gente começa a perceber que está patinando? É um momento que a gente começa a ter a perca desses minerais, dessas coisas que eu estou citando. No meu último exame, duas coisas que elas mostraram alteradas foi exatamente a B12 e a vitamina D. Obviamente outras coisas devem estar também baixas, tipo, obviamente fazendo uma suplementação de um multivitamínico, por exemplo, isso ajuda, mas uma coisa que já tinha acusado e que eu já tinha até entrado era o magnésio. Eu estou usando o magnésio de malato porque eu comecei a ter câimbras muito fortes, principalmente quando treino a posterior de coxa. É uma coisa que eu realmente treino, levo até a exaustão. Então chegou um determinado momento, tipo, veio bem, chegou uma hora que tipo, começava o treino, pouquinho já começava a dar cãibra, e aí tipo, às vezes eu treinava, chegava em casa, começava a dar umas câimbras, chegava a torcer. Então assim, isso aí já denota que as reservas do corpo dessas coisas que a gente precisa, elas já foram. Então assim, cãibra, eu, pelo menos, estou usando o magnésio de malato. Foi o que falaram para mim, eu conversando, foi uma das coisas que eu procurei e acabei achando. E assim, foi como tirar com a mão. Para mim, pelo menos, serviu dessa maneira. Tem outras coisas que são anti-inflamatórias. O próprio magnésio ajuda no processo anti-inflamatório, o ômega 3 ajuda no processo anti-inflamatório, cúrcuma com pimenta preta ajuda no processo anti-inflamatório. Quanto menos inflamação você tiver no corpo, mais o corpo consegue metabolizar essas quebras, vamos dizer assim, que você coloca nas células. Então isso é bom, que você não fica o tempo todo inflamado e consegue desenvolver melhor os seus processos. Tanto perder quanto ganhar massa. Perder gordura e ganhar massa. Tem que explicar dessa forma, senão fica um pouco estranho isso.
Comenta aí o que você acha de tudo isso. Se não é inscrito, já sabe, se inscreve, ative o sininho. Abraço a todos, fique com Deus e bora, que no caminho eu te conto.